Gente, vamos falar de saúde? É tão importante cuidar, né, da saúde em todas as fases da vida. E o tema que eu quero trazer agora no nosso programa é destoxificação do organismo. Isso é cada vez mais preocupação dos profissionais de saúde. Mais gente está falando desse tema como fundamental mesmo para o organismo todo. E isso é um recurso que está ajudando muito no processo aí de famílias. Quem descobriu, por exemplo, o ozônio, você já ouviu falar no ozônio? Me conta aqui. Está utilizando esse recurso. Existe a ozonioterapia e muitas aplicações. O Senado Federal aprovou no mês passado um projeto que autoriza a prescrição da ozonioterapia como tratamento de saúde, né, em caráter complementar em todo o território brasileiro. Para falar sobre isso, sobre o ozônio, sobre esse avanço, a gente tem uma convidada muito especial aqui no estúdio, a Eliana Costa, que é fisioterapeuta. Gente, ela é especialista nesse assunto. Obrigada por estar com a gente, Eliana. Bom dia. Bom dia a todos. Eu já quero começar falando que a Eliana é uma apaixonada pelo tema, porque ela já viu muitos resultados. Sim. A gente vai contar um pouquinho dessas histórias. Porém, vamos começar falando que gás é esse que está sendo chamado de gás mágico? Então, quando a gente se refere, né, à ozonioterapia, a pessoa fala assim, eu não conheço o ozônio, né? A população, ela conhece o ozônio na Terra, né? Vamos entender o que é esse princípio. O oxigênio está sobre a Terra, ele recebe as descargas elétricas pelos relâmpagos e o oxigênio, que é uma molécula O2, ela é dividida em O3 e forma a camada de proteção, né, protegendo os raios aí solares, né? A famosa camada de ozônio. Isso, então já começa mostrando que o ozônio é eficaz na Terra, né? E o ozônio, ele é usado desde a Segunda Guerra Mundial, né? Nossa. E os estudos científicos, a Alemanha desenvolve esses estudos desde 1972. E aqui no Brasil, em 2015, foi aprovada uma lei pela portaria do SUS, o uso da ozonioterapia, né, como terapia complementar. Então a gente vê alguns processos aí. Sim. Antes não poderia haver uma prescrição e as coisas foram avançando, profissionais que têm a qualificação podem atender. Como é que é essa utilização, por exemplo, para essa destoxicação ou desintoxicação do organismo? Sim, vamos entender primeiro as propriedades do ozônio, né? O ozônio, ele é bactericida, ele é fungicida, ele é anti-inflamatório. Então, primeiro, né, eu tenho um oxigênio medicinal, eu tenho uma máquina que ele passa por essa descarga elétrica e libera esse gás. São várias vias de aplicação, auricular, para dores nas articulações, para esse detox, né? Por quê? Porque quando ele entra no nosso organismo de via sistêmica, ele acelera o metabolismo, ele gera em ATP, né? Nós temos um fator de transcrição que chama NFR2, é o fator de transcrição celular. Então, o que é o ozônio? Nada mais é que oxigênio ativado. A gente fica dias sem receber, né? Às vezes, na alimentação, eu demoro um pouco tempo de beber água, de alimentação, mas eu não fico sem respirar. Não fica sem respirar, né? De jeito Então, nenhum. esse detox é porque ele acelera a cascata antioxidante, ele diminui o estresse oxidativo, né, das nossas células. A correria, a má alimentação, tudo isso provoca uma inflamação no nosso organismo. Então, ele é esse potente gás que inicia esse processo de fazer aquela ação de metais pesados, a nossa flora bacteriana, né, de normalizar a tão chamada desbiose intestinal. E ela é usada como um ozônio auricular, tá passando ali na tela, né? Aquele é um aparelhinho. É a água sendo ozonizada para lavar feridas, né? Ali na articulação do ombro, né? A gente vê uma injeção de ozônio. Isso, né? Com uma agulha de insulina,
Ah, bem fininho. no emagrecimento. Olha aquele resultado ali. Isso, no emagrecimento. Muito tempo? Porque ele tem o efeito lipolítico, né? E então mostra aí, é lógico, combinado com uma boa alimentação, com exercício físico, como nós dissemos, é uma terapia complementar. Né? Cicatrizes? Sim, no clareamento, né? Porque oxigena essa área.